Fala pessoal, tudo certo? Nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, boa noite. Eu voltei aqui para comentar, sobre três assuntos aí da semana. O primeiro é sobre a polêmica do Richard Rios no jogo de ontem entre Palmeiras e Cerro Porteño. Ele que fez o gol da vitória do Palmeiras, ele que, quando fez o gol, fez chill pro torcedor. Eu acho que ele foi muito mal nessa, né? Poxa, ele tem que respeitar o torcedor que tá lá para apoiar, tá lá para cobrar quando for necessário e protestar, né? Ainda mais com o valor de ingresso que tá muito absurdo no Allianz Parque, principalmente na Libertadores. Principalmente na Libertadores. Tem ingressos de 200, 300, se bobear até R$400, dependendo do local, né? Da arquibancada, o setor, né? Então, assim, eu acho que ele foi muito mal. Mas pelo menos ele pediu desculpa, né? Isso é importante, né? A pessoa quando errar pedir desculpa é muito importante. Ele gravou até um vídeo falando que assim, se desculpando com o torcedor, falando que ele está vivendo uma fase muito complicada, né? Mas não quer dizer que só porque não, né? Porque você está passando uma fase complicada, você tem que fazer chill pro torcedor, né? Então, assim, a forma do torcedor protestar civilizadamente vaiando. E ele mereceu muita vaia. Mas o importante é que se desculpou e, por mim, tá tudo certo. Mas tem torcedor que, mesmo o cara se desculpando, tem torcedor que não perdoa, né? Mas aí é de cada um, né? Aí cada um que sabe. O Abel também falou que foi importante, né, ele se desculpar em campo, né? Foi vaiado em campo e se desculpou em campo. O Abel também falou que vai precisar muito do torcedor, que o torcedor é muito importante nos jogos, mas tem que baixar esse valor do ingresso, né? A dona Leila só prometeu e não cumpriu. Tá muito alto o valor do ingresso. Vários setores no Allianz Parque vazios. Poxa, o estádio tá virando algo que não é mais tão popular, né? Tá virando um teatro, né? Cadê o povão, pô? Cadê quem não tem condição de pagar R$300 no ingresso, R$400? Poxa vida, meu, tem que baixar esse ingresso aí, tá muito caro, velho. Eu não sou muito de ir em estádio, não sou. Mas que o ingresso tá um absurdo, tá. E hoje eu não iria por conta disso. Não iria. Porque o ingresso tá muito caro, né? Perdão. E porque tem setores do Allianz Parque que você também não pode cobrar, que você é xingado pelo próprio palmeirense, né? Isso é bizarro. O que o Allianz Parque está se tornando é uma coisa bizarra e complicado, né, pessoal? Pessoal, agora falando sobre outro assunto, falar sobre o Kaique Naves, nosso zagueiro. O Botafogo está interessado nele. O Botafogo quer ele emprestado com opção de compra. Se eu sou o Palmeiras, eu não venderia pro Botafogo. Na verdade, se eu fosse o Abel, eu utilizaria o Naves porque ele é um baita zagueiro. Para mim é melhor que o Bruno Fux e que o Mikael que foram contratados. Eu usaria ele. Ele teve perto de ir pro Bragantino, né? Mas parece que não deu acordo. E agora o Abel não está colocando ele para jogar e o Botafogo se interessou.
É até curioso o Palmeiras negociar com o Botafogo, né? Reforçar um rival, reforçar o time do John Textor, né? Que anos passados disse que assim, o Palmeiras estava interessado no Júnior Santos, né? Que foi para o Atlético Mineiro. E o John Textor falou, né? Deu uma declaração falando para o Palmeiras procurar jogador do Botafogo em outro lugar. E agora a diretoria do Palmeiras vai facilitar a ida do Naves para o Botafogo, mesmo com essa declaração do Textor. É no mínimo estranho, né, velho? Para falar a verdade. Mas espero que o Naves não vá e que tenha oportunidade no lugar do Mikael, né? Até do Bruno Fux, né? Mas para mim o Mikael, velho, para mim ele é grosso. Quando ele chegou eu fiquei empolgado, mas agora deu para ver que o cara é grosso. Não que ele não possa fazer boas partidas, né? Mas para mim não é zagueiro a patamar de Palmeiras, né? E o terceiro assunto é sobre a Copa do Brasil, né? Que pegamos o Ceará. Eu falei até no vídeo passado um pouco. O São Paulo pegou o Náutico, o Corinthians, o Novo Horizontino, o Grêmio, o CRB, se eu não me engano. Entre os times grandes, o Palmeiras pegou o mais complicado, né, que é o Ceará. Mas o Palmeiras consegue passar, né? Consegue passar sim, porque é melhor, né? Simplesmente isso. Mas não quer dizer que não vai ser um jogo complicado, né? Com certeza o Ceará não vai vender barato para o Palmeiras. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Compartilhem o canal, dê o like. Muito obrigado aí pela ajuda, quem está contribuindo, quem está ajudando aí. O canal ainda é pequeno, mas eu acredito que vou crescer muito no YouTube ainda. E lá na frente, se não crescer, né, fazer o quê? Tudo bem. Né? Tá na mão dos inscritos e não depende só de mim, né? Mas é isso, né, pessoal? Muito obrigado aí, boa noite a todos. Sábado é o derby contra o Corinthians. Temos que vencer, né? Que o nosso retrospecto contra eles tá foda, né? Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Avante palestra. Boa noite.